Olá, boa tarde. O Conexão RS retoma a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado e ao Senado. Hoje está aqui conosco Simone Leite, que disputa a cadeira do Senado pela coligação Esperança, que une o Rio Grande. Simone Regina Leite nasceu em Estância Velha e tem 37 anos. Foi professora de História, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Canoas de 2009 a 2011 e é empresária e presidente da Câmara da Indústria e Comércio de Canoas e vice-presidente da Federação. Seja bem-vinda, candidata. Muito obrigado. Esta é mais uma das boas oportunidades, dessa nossa caminhada enquanto candidata. É sempre uma satisfação poder estar aqui também conversando com os ouvintes, telespectadores. O jornalista João Ávila, do Jornal NH, Grupo Sinos, participa desta entrevista aqui conosco. Bem-vindo, João. Ok, obrigado. Bom, candidata, nas entrevistas que a senhora concedeu ao telejornal Ubra Notícias, que nós tínhamos aqui na casa, a senhora sempre criticava a quantidade de impostos e de processos burocráticos que os empresários têm que cumprir para poderem manter a sua atividade. No Senado, como mudar isso? Bem, exatamente. Este foi um dos desafios que me fez aceitar esse convite, justamente por entender que nós, empreendedores, empresários, criticamos muito o governo e a forma de governar no que diz respeito à burocracia e à criação de impostos, à nossa carga tributária. Eu entendo que só a crítica, ela não resolve os problemas, Quando dizem que eu sou uma pessoa indignada, eu digo sim, eu estou indignada com a política, Sempre separando a política dos políticos, porque existem formas e formas de se governar e de se contribuir com a sociedade. Mas eu entendo que indignação não muda o mundo, o que muda são atitudes. E aí então surge este meu momento de participar ativamente da vida política do nosso país. Se eleita, e é o que a gente tem buscado no Senado, eu entendo que nós temos a possibilidade de fazer um grande debate para produzir a simplificação da vida do cidadão e dos empreendedores também. Vejam, nós temos um governo que está há 12 anos no poder e a sociedade clama por muitas reformas. Uma dessas reformas é a reforma tributária, que ainda não conseguiu sair do papel. Nem sequer uma discussão efetiva, eficaz e eficiente nós conseguimos implementar. E esse é o nosso desafio, de poder retomar este assunto de forma muito transparente e chamar a sociedade para participar dessa discussão. Eu entendo que não é só um partido político ou apenas os governantes que estão no poder. Sim. Eu entendo que os líderes políticos, eles têm a última palavra. A última palavra deles é o voto, é o poder da caneta. Mas eles não são os donos da verdade. Este é um fato que a gente precisa compreender cada vez mais, de que a política ela é feita por toda a sociedade através do diálogo. Então, a retomada dessa discussão da carga tributária e da reforma tributária, ela é muito importante. Onde é que a senhora acredita que há margem para se reduzir impostos? Eu acredito que neste momento que nós vivemos, não há espaço para redução da carga tributária, mas sim para simplificação e a desburocratização. Sim. Eu, como empresária, afirmo e tenho reafirmado nessas minhas caminhadas que a burocracia ela custa mais caro do que a própria carga tributária. O custo de nós aguardarmos 3 anos para ter uma licença ambiental, isso é incalculável. Sim. O tempo que a gente perde numa fila, isto também acaba sendo incalculável. Nós temos mais de 250 mil normas a serem cumpridas. A cada 2 dias se criam novas normas para que os empreendedores tenham que cumprir. Sim. E aí as pessoas colocam assim, olha, o futuro do Brasil é incerto. E eu digo, o passado do Brasil é incerto. Porque nós, enquanto empreendedores, no momento que a cada 2 dias surge uma nova norma a ser cumprida, eu não tenho a certeza de que a minha equipe, dentro da minha empresa, está conseguindo acompanhar as novas demandas que surgem. E aí, em algum determinado momento, eu posso ter errado, me equivocado, E aí eu fico com um passivo. 2 anos, 1 ano, 3 anos depois, o fisco vai lá e identifica este erro que eu cometi e cobra o passado. E aí eu não tenho a condição, o recurso, naquele momento, para poder honrar
com aquela norma que eu deixei de cumprir. Vejam, nós temos análises, enfim, a nossa própria experiência nos traz. Nos Estados Unidos, para nós produzirmos, comercializarmos, uma empresa como a nossa, do tamanho, né? E eu digo a nossa, do tamanho de uma empresa brasileira, sim, ela precisa de 3 pessoas para poder cumprir com todas as exigências fiscais. Aqui no Brasil, o mesmo patamar vai para 17 pessoas. Então, a burocracia, ela é muito excessiva. E aí sim a gente pode fazer um debate, aprofundar, e há espaço, não para reduzir a carga tributária, mas para simplificar, sim, a burocracia. João. Candidata, a cada 4 anos a gente é bombardeado por promessas e algumas soluções milagrosas na política brasileira. A senhora fala na sua propaganda eleitoral de uma nova política. Que modelo é esse de nova política que a senhora pretende implementar se chegar ao Senado? A política do diálogo, a política da atitude, de nós estarmos, né, com a possibilidade de fazer a verdadeira representação do cidadão, não pensando num partido político, não pensando na futura eleição, mas pensando na futura geração, na geração dos nossos filhos. Vejam, eu sou mãe, eu sou esposa, dona de casa, uma mulher como todas as que estão nos ouvindo nesse momento. Tá? E o que a gente se dá conta é de que o serviço que hoje a política, através da gestão pública, presta para nós, ela não está a contento. E o que a gente tem que fazer? Nós não podemos, de forma passiva, ficar aguardando a cada 4 anos novas promessas, né? A renovação das promessas e o serviço inadequado. Então, a política de atitude, aquela política que pensa mais no cidadão do que em benefício do próprio ser político, é o que a gente pretende, é o meu ideal. Eu entendo que nós somos o que repetidamente fazemos. Eu trago para ti um exemplo de que defendi, agora no ano passado, os empreendedores do comércio varejista. A minha área de atuação é a indústria, mas naquele momento eu me dei conta de que quem estava sendo penalizado com uma carga tributária excessiva, que era o imposto de fronteira, eram os micro e pequenos varejistas do Rio Grande do Sul. E por isso eu levantei a bandeira e fiz a defesa do comércio em detrimento da indústria. Então é por isso que eu digo que nós somos o que repetidamente fazemos. Não pensando no meu benefício próprio, porque eu saí perdendo enquanto indústria, né? Mas muito menos do que o prejuízo que estavam tendo os micro e pequenos empresários que estavam pagando pelo imposto de fronteira, que era aquele 5%. Então, basicamente, é isso que a gente traz, né? Novas atitudes e a possibilidade, de fato, de mudança. Eu queria só poder completar essa tua pergunta, colocando de forma muito prática que nós temos os meus concorrentes, pessoas que eu respeito muito enquanto indivíduos, eu entendo que eles já deram a sua contribuição para a sociedade, sendo governador, sendo senador, enfim. E aí, então, há, de alguma forma, um cansaço, de alguma forma, uma acomodação. Sim. E é por isso que eu entendo que a juventude precisa cada vez mais participar da vida política, para que possa, sim, colocar o seu entusiasmo a serviço da sociedade brasileira. Bom, candidata, a gente sabe que as casas legislativas, elas custam um valor muito alto para o país. No Senado, como é que a senhora contribuiria para reduzir esse valor? Inclusive, poderia abrir mão de alguns privilégios que os senadores têm? Mas antes da senhora responder, deixa eu só chamar o telefone. Participe, faça sua pergunta para a candidata Simone Leite no 3477-9105 ou então na nossa fanpage aqui, www.facebook.com/ubratv. Candidata. Vejam, eu tenho a honra, né, e até entendo que é um privilégio, de ter sido convidada a participar desse momento político pela nossa senadora, futura governadora, Ana Amélia Lemos. E ela já nos dá belos exemplos. Uma senadora que durante 4 anos fez um belíssimo trabalho no Senado, reconhecida não só por nós gaúchos, mas por muitos brasileiros, que hoje a reconhecem como uma das melhores parlamentares, melhores senadoras. E ela, sim, tendo uma possibilidade de usar muitos assessores, 68 era a possibilidade que ela tinha, ela tem 19 pessoas. 19 pessoas muito capacitadas, muito comprometidas e que fazem o trabalho de que certamente muitos outros senadores com a casa cheia de assessores não o fazem. Então eu entendo que sim, abrir mão de privilégios é usar o recurso público porque toda a sociedade paga pelo trabalho, né? E pelo custo de um senador, de um deputado, de um governador, enfim, mas racionalizar esse custo.
Eu não tenho necessidade de fazer inúmeras viagens e acompanhar inúmeras comitivas, Sim. como muitos parlamentares fazem, sem que tragam resultado efetivo para a sociedade. A nossa participação, ela pode se dar muito mais no âmbito da discussão, da proposta ali na casa, do que fora da casa. Então, eu vejo que racionalizar e enxugar esse custo se dá muito mais usando a inteligência, ferramentas de tecnologia também que nós temos à disposição e vontade política de fazer mais Sim. com menos. João. Agora, candidata, voltando um pouco à questão dos tributos, a senhora entende que não tem espaço hoje para reduzir o tributo brasileiro. E tem uma tabela que é do imposto de renda de pessoa física, que ela está defasada, teve um pequeno ajuste no início do ano agora, mas não chega nem perto das perdas, digamos assim, acumuladas. O que fazer para tentar resolver o problema que justamente o imposto de pessoa física pega aquela pessoa de menor renda? Veja, a gente tem a possibilidade de fazer um incremento, né, e não é ampliar a arrecadação nesse tempo, mas não fazer com que a pessoa de classe média pague essa conta. Hoje a gente sabe que muito tributo, né, a tributação ela se dá no consumo também. Né? E Quem paga mais é quem ganha menos. Quem paga mais é quem ganha menos. Na realidade, todos pagam igual, Sim. Mas quem ganha mais acaba ficando com um maior recurso do que aquele que ganha menos e gasta as mesmas coisas para cumprir com a necessidade do lar, né? Seja dos filhos, da sua própria vida. Então eu entendo que há um espaço para que a gente faça um bom debate sobre isso. Existem formas e existem mecanismos. E eu sempre digo, nós não precisamos reinventar. Nós podemos buscar em outros países que têm essa possibilidade de fazer uma análise e não precisa ir muito longe. Sim. Nós temos aqui na América Latina, né? Estados Unidos, na própria Europa, muitos bons exemplos que nós podemos trazer para a nossa realidade, sem sacrificar o contribuinte. No seu programa eleitoral, a senhora faz algumas críticas ao Partido dos Trabalhadores, usando a expressão um partido amargo contra tudo e contra todos. A senhora já foi secretária do prefeito Jairo Jorge aqui em Canoas. Isso, de certa forma, não é uma contradição? Ou então, o que lhe motiva a fazer essa crítica? Não é uma contradição, obrigado pela pergunta, eu acho bem importante a gente também poder debater isso. O que eu trago é uma questão muito ideológica do Partido dos Trabalhadores. E aí a gente tem que poder separar pessoas e pessoas. Hoje existe uma ideologia do Partido dos Trabalhadores, né? Uma ideologia de que o Estado tem que ser cada vez maior, né, e dominar o privado. Esta é uma ideologia que hoje está colocada no mercado e que a gente percebe enquanto cidadãos, enquanto empreendedores. Uma outra questão ideológica que eu vejo é as disputas que se dão pelo Partido dos Trabalhadores. Ou o público ou o privado. Ou o índio ou o negro. Ou o rico ou o pobre. Ou o homem ou a mulher. A sociedade precisa se unir. E é justamente isso que nós pregamos, a união da sociedade em benefício de todos, do coletivo. Não existe o homem ou a mulher, ambos se complementam. O público e o privado cada vez mais precisam trabalhar juntos, porque é isso que se dá, por exemplo, a bem-sucedida parceria público-privada. É o que é hoje um processo muito natural e que o Partido dos Trabalhadores abomina. Aí a gente vai trazer para a realidade o prefeito Jairo Jorge. O prefeito Jairo Jorge é uma nova liderança que surge e que está tentando imprimir um novo modelo dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Mas vejam, ele, com toda a sua capacidade, se colocou à disposição do partido para presidi-lo e não conseguiu. Ele não conseguiu chegar a presidir o partido porque houve, né, uma disputa e um outro candidato que detém essa ideologia, as ideologias radicais, que é o que eu chamo, né, conseguiu ter melhor acesso, então, e ser o mais votado entre o Partido dos Trabalhadores. Vejam, eu trago o exemplo do prefeito Jairo Jorge como algo inovador. Eu entendo que ele é uma nova liderança que surge no estado do Rio Grande do Sul. Sim. Um prefeito ousado, que trabalha as parcerias público-privadas, que tem essa condição de diálogo, que entende que o privado ele pode muito contribuir com a gestão pública. Sim. Um prefeito que busca investimentos, que atrai novos empreendedores e que presta um excelente serviço para a sociedade canoense. Sim. Então existe o seguinte, ó, ideologia radical do partido, mas existem bons nomes também dentro do Partido dos Trabalhadores. Vamos agora à redação então aqui da Ubra TV para conversar com a Maressa. Olá, Maressa, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Então, a partir de agora, como tu já falou aí, Guilherme, a gente volta a dizer que o pessoal pode participar pelo 3477-9105 ou pelo nosso Face, pela nossa fanpage, que é o facebook.com/ubratv.
A gente já tem uma pergunta, a gente tem algumas perguntas já para a candidata, e a primeira é do Ricardo de Gravataí. Ele quer saber a posição da candidata em relação à redução da maioridade penal e se ela teria algum projeto nesse sentido. Candidata. É isso. Eu entendo que um jovem, eu tenho 2 filhos, eu entendo que um jovem, um filho tem 18 anos e um outro tem 10 anos. Né? Eu entendo que o jovem, ele com 16 anos tem plena capacidade de saber os seus limites e o prejuízo que podem causar os seus atos. Então eu entendo que deva existir sim uma punição. É importante que se dialogue e que dentro da escola esta seja também um debate que se possa travar, porque na minha opinião, um jovem que comete esses delitos, né, e tendo ele 16 anos, ele tem capacidade de responder também pelos seus crimes. Colocá-lo num presídio é uma solução? Eu não sei se colocá-lo num presídio, eu não tenho uma posição formada sobre colocá-lo no presídio junto com os demais presos da forma que está hoje a nossa questão carcerária, que é muito complicada e muito delicada também. Né? Mas também deixá-lo apenas na fase não vai fazer com que ele se dê conta de quão graves são os atos que ele comete. Né? E a sociedade ela não está conseguindo, através desses mecanismos criados hoje, trazê-lo para uma nova realidade. A realidade de torná-lo um cidadão decente para que ele possa estar no convívio de demais pessoas, que é o caso de estando solto. Eu entendo que existem penas alternativas também, mas é necessário sim uma punição mais severa para os jovens de 16, 17 anos que praticam crimes. E mais, eu acho que o mais grave de tudo isso é o crime organizado, principalmente o tráfico de drogas, usar estes jovens, né, para que eles venham estar à frente dos crimes que são cometidos. João, por favor. É justamente isso, candidata. O que acontece hoje? Eles acabam colocando o menor de idade na frente do crime para conseguir essa absolvição, digamos assim, né? Ou seja, não foi o maior de idade que cometeu o crime. Agora, não passaria por essa, talvez, necessidade de redução ou de uma punição do menor ou de alguma pena alternativa, uma reforma penal no Brasil? Com certeza, não só neste caso específico dos menores, né? Mas eu vejo de forma geral, é preciso que se faça o bom debate sobre isso, mas que se encare de frente este assunto. Esse assunto ele não pode ser hoje pauta da eleição e voltar à tona daqui a 4 anos. Há necessidade efetiva de que esse seja um assunto debatido, de que esse seja um assunto encarado de forma muito séria e, claro, que existem os dois lados. Existem as pessoas favoráveis, as pessoas contrárias, mas para tudo isso, e sempre a gente vai ter divergências de opinião, senta numa mesa, debate, ouve a sociedade e imprime a medida necessária. Eu compreendo que um outro aspecto que diz respeito a esse assunto é com relação ao regime aberto e ao regime semiaberto. Nós, a sociedade, tem a falsa sensação de que um delinquente, né, que cometeu um crime grave, ele, por ter uma pena reduzida ou ter a possibilidade de estar num regime aberto ou mesmo semiaberto, de que ele está sob a tutela do Estado? Do Estado. Ele não está, ele está nas ruas. Um grande exemplo disso é o que aconteceu com o nosso empresário em Novo Hamburgo, né, que foi assassinado por um preso que estava no regime semiaberto, saiu, cometeu o erro e voltou para a prisão. A gente tem acompanhado mais de perto, até em função do movimento que se criou, o Paz Novo Hamburgo, que eu acho muito louvável e tem se estendido agora para outras cidades. Nós apoiamos e entendemos que sim, a sociedade está clamando por algo novo, sim, por uma posição mais firme, né, das autoridades, no sentido de que os presos saem de táxi, cometem furtos e voltam para a cadeia para dormir. Na cadeia eles têm alimentação, eles têm mesmo que de forma precária o colchão, eles têm o teto, né? E nós estamos pagando toda essa conta. E aí a gente percebe a precariedade também da SUSEP, no sentido de que tem 3 vigilantes, né, para cuidar de 270 presos lá em Novo Hamburgo. Qual seria então a solução? Seria extinguir os regimes Na minha opinião, seria extinguir os regimes e criar penas alternativas. E ainda, eu avanço mais, a pena alternativa envolve trabalho. Eu entendo que esses presos, eles não podem só ficar custando e onerando a sociedade. Eles têm que também servir a sociedade através do seu trabalho. Daqui a pouquinho
Daqui eu vou só para o intervalo, depois a gente abre contigo, João. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente continua conversando com a candidata Simone Leite. A gente conversa hoje, então, com a candidata ao Senado pelo Partido Progressista, Simone Leite. João Ávila ia fazer a pergunta no bloco anterior sobre o que nós estávamos falando a respeito dos regimes aberto e semiaberto, João. Candidato, o presídio, já que a senhora falou do presídio da situação de Novo Hamburgo, o presídio de Novo Hamburgo ele é um salão de festa, como a própria comunidade diz, correto? Porque o preso entra e sai na hora que quer. Agora existe um movimento para tentar monitorá-lo. Mas, ao mesmo tempo que se defende o fechamento, ou seja, o fechamento do presídio, ele deixar de ser semiaberto, existem possibilidades, às vezes existem propostas de construção em outros presídios, em outras regiões, e as cidades sempre batem contra, né? Como fazer? Porque a gente sabe que existem municípios do próprio Vale dos Sinos com um número elevado de presos em outras cidades, mas não estão dentro da sua cidade, né? E esses presos acabam indo para o albergue de Novo Hamburgo, e acabam cometendo crimes em Novo Hamburgo, ou em Canoas, ou em Esteio, não importa, né? De que forma conseguir convencer as sociedades que ela também tem que ter o seu presídio? Nós tivemos esse debate justamente aqui na nossa cidade de Canoas. Na oportunidade, eu estava como secretária de Desenvolvimento Econômico, quando o prefeito Jairo Jorge ainda fez uma negociação com a governadora Ieda, então já fazem 4 anos, no sentido de trazermos e termos a oportunidade de construir um presídio aqui em Canoas. Veja, nós recebemos muitas contrapartidas. Nós recebemos contrapartidas na área da educação, nós recebemos contrapartida na área da segurança, na área da saúde. Então é o seguinte, nós vamos ter o ônus de ter um presídio aqui? Sim. É um ônus para a cidade? Sim. Mas nós recebemos inúmeras contrapartidas que compensam também esse ônus. É importante que se diga que, na minha opinião, o presídio de Porto Alegre é um equívoco. Nós temos que ter presídios menores, com menos presos, para que seja um controle mais fácil, inseridos nos municípios do nosso interior. E quando eu falo nosso interior, a gente já fala Canoas, Novo Hamburgo, Campo Bom, enfim. A gente estava vendo agora esse final de semana também, e pela nossa oportunidade de percorrer o estado do Rio Grande do Sul, nós temos vivenciado esses debates em cidades também do nosso interior. Se a gente trouxer um presídio menor, para que abrigue os presos daquela região, onde eles tenham um contato mais próximo com a família, onde a família possa estar mais próximo dele, para que haja também uma ressocialização depois mais fácil, que flua melhor, né? Porque isso também faz parte. Sim. A ressocialização hoje, pouco se fala sobre ela, mas ela é tão fundamental quanto a prisão feita naquele momento que a Brigada Militar faz. Depois eu vou entrar um pouquinho no tráfico de drogas, mas a gente vai de novo aqui para a redação conversar com a Maressa, porque tem mais perguntas de telespectadores. Maressa. Temos mais perguntas e você que está aí em casa pode continuar nos ligando para o 3477-9105 ou mandando essa pergunta para a nossa fanpage, que é o facebook.com/ubratv. O Fejanes Rosa, do bairro Espírito Santo de Porto Alegre, quer saber qual seria a sua atuação em relação, a sua política em relação aos aposentados, candidata. Eu acho que é também uma pergunta muito boa. Eu dizia, né, que eu tenho 2 filhos, mas eu também tenho uma avó. Veja, eu convivo com 4 gerações na minha volta e a minha avó tem 90 anos. Eu me dou conta da situação difícil que é a vida de um aposentado. A minha avó é aposentada com 2 salários mínimos e o que me deixa mais estarrecida e gostaria muito de poder trabalhar para isso é no sentido de que o Brasil precisa confiar mais nos brasileiros. Tem uma série de fatores que nós temos que trazer à luz da discussão, mas eu abordaria 2. Primeiro, todos os anos os aposentados, eles precisam comprovar para o INSS que eles estão vivos. Sim. Eles precisam ir para o banco para mostrar, assinar com toda uma dificuldade. Eu vivencio isso com a minha avó, porque eu que tenho que levá-la ao banco. Ela tem que assinar um documento, assinar um documento para dizer, olha, eu estou vivo. Ora, nós temos hoje uma tecnologia que tem que estar a serviço da sociedade. O cartório, no momento que registra o óbito, tem que informar o INSS. Essa que tem que ser uma posição mais clara, mais eficiente. E aí que eu toco no assunto de simplificar a vida do cidadão. Por que a minha avó, que tem dificuldade de sair, e aí eu imagino a quantidade de idosos que estão nos assistindo nesse momento e vivenciando. Ah, é verdade. A minha avó tem a possibilidade de ter uma neta
com uma certa condição de colocá-la dentro do carro e levá-la até o banco. Mas e quem não tem essa condição? Precisa depender de um ônibus, precisa depender da ajuda de um vizinho, de um táxi, tudo isso é custo. E mais, e aquelas pessoas que estão acamadas, que não têm isso, tem que fazer uma procuração no cartório. Quanto custa isso? Então eu defendo que o Brasil precisa confiar mais no brasileiro. E esta é uma forma simples. O cartório precisa registrar o óbito e fazer a informação. Mas está tramitando e tem uma série de negociações a respeito de implementar políticas para os idosos nas cidades. Tá? Agora nós temos que ver o seguinte, estão cada vez mais aumentando as responsabilidades do prefeito e do governador. Mas nós não temos recursos na cidade para implementar essas políticas, quaisquer que sejam, na educação, na saúde, na segurança e também agora no que diz respeito aos idosos. Eu entendo que nós temos que ter clínicas apropriadas para receber os nossos idosos, nós temos que ter um serviço de saúde eficiente para que quando o idoso precise, porque tudo é muito rápido, tudo acontece de forma muito rápida para o idoso. Então nós temos que ter um serviço adequado. Sim. Agora, não podemos colocar essa responsabilidade no colo do prefeito do município. Nós temos que ter recurso federal para isso. Certo. Então essa política e essa discussão que está se fazendo de criar política para idosos na cidade, fantástica, tem meu total apoio. Agora, não com recursos do município, tem que vir recurso da União. João, antes de passar a bola para ti, eu vou lá para o campus da Ubra aqui para o nosso prédio 14, onde está o Fernando Perdigão. Boa noite, Perdigão. Qual é o colega que está aí para fazer a pergunta para a candidata? Boa noite, candidata. A gente está aqui com o Alexandre Níquel, ele é estudante de jornalismo do 7º semestre. Nós estamos aqui do prédio 11, no campus da Ubra em Canoas. Errei o nome. Boa noite. Qual a tua pergunta para a candidata? Estando no Senado, quais são as propostas da candidata para a melhoria da educação no Estado? Né? Tá bom. Direto aqui do prédio 11, para Simone Leite. Boa noite. Candidata. Alexandre, obrigada também pela pergunta. Eu sou professora. Eu iniciei a minha vida profissional como professora primária. Depois eu fiz o curso de História e me tornei professora também de História em escola pública. Então eu trago muito de referências a respeito da educação quando fui professora e estive dentro da sala de aula. O que eu vejo hoje e os jovens já sinalizam para nós? Primeiro, valorização do professor. Não existe educação sem um professor motivado e um professor valorizado. Eu era chamada pelos meus alunos de chora do coração, porque eu chegava de forma muito motivada, eu dava uma aula de história, que geralmente é chata, né? A aula de história sempre varia de acordo com o professor. Tu lembra das tuas aulas de história? Lembro, não gostava. Não gostava, porque o professor, ele de repente não encantava. Mas quando a gente ia para a sala de aula e estudava sobre a Idade Média, enfim, eu escurecia a sala, eu colocava talco nos livros, eu trazia, né, para as crianças e para os jovens vivenciar a realidade daquele momento. Mas eu digo isso porque eu entendo que o professor motivado, ele ensina muito mais e ensina muito melhor. Sim. Agora, a motivação do professor hoje se dá muito pela questão de salário. Um outro aspecto importante que eu vejo, né, e acompanho com os meus filhos, eles têm tablet, eles têm telefone celular, Sim. Eles têm Sky em casa, e Sky não é mais um luxo, né? A TV a cabo, a gente percebe que é uma realidade nas famílias hoje. Quando eles chegam na sala de aula, eles têm uma professora de costas para eles, escrevendo com um giz branco num quadro verde. Vejam, qual é a motivação que esse aluno vai ter para estar na sala de aula? O professor, ele precisa ser um facilitador e trazer o debate para a sala de aula usando as ferramentas que hoje estão disponíveis. Se eu quiser saber sobre bomba atômica, sobre química, sobre física, eu tenho condição de procurar no Google hoje. Sim. Eu não preciso ter um professor que me diga, abra um livro na página tal. Então, valorização do professor, tecnologias eficientes na sala de aula e mais. Eu entendo que nós temos que ter nas escolas profissionais capazes de auxiliar os pais a conseguir combater um pouquinho daqueles conflitos que os filhos trazem de casa ou mesmo da rua. Profissionais que tratem da educação não só no âmbito da cadeira da sala de aula, que possam trazer um aluno com problemas para fora da sala de aula, para que ele se sinta mais motivado também a aprender com mais energia. João. Candidato, eu quero trocar um pouco de assunto, entrar na questão da infraestrutura. A gente precisa de infraestrutura para desenvolver a economia, enfim, para fazer o Estado crescer e o país crescer e talvez conseguir reduzir essa carga de impostos que tanto nos massacra.
O Rio Grande do Sul tem um movimento de alguns anos, na qual a senhora já participou, que é pela construção de um aeroporto alternativo aqui na Grande Porto Alegre, uma alternativa ao Salgado Filho que já está ultrapassado, defasado. A senhora em Brasília, eleita senadora, o que a senhora vai fazer para que esse projeto, esse desejo saia do papel? Primeiro, com relação à infraestrutura, a Simone Leite é favorável e vai lutar sempre por parcerias público-privadas. É mais eficiente, é menos custo para o cidadão e é a única forma de nós conseguirmos ter hoje, de forma urgente e imediata, investimentos no nosso Estado. Nosso Estado não tem capacidade financeira para fazer investimentos. Então, parceria público-privada. Na questão do aeroporto, eu entendo que, primeiro, nós temos que concluir a ampliação da pista do Salgado Filho. Isso é para ontem. Isso tem que acontecer amanhã. Esse é o primeiro detalhe. Eu quero te trazer informações de que nós vivenciamos. Hoje, o custo para te trazer uma carga dos Estados Unidos para São Paulo é o mesmo de tu trazer uma carga de São Paulo para o Salgado Filho. Porque os aviões não podem vir lotados, porque eles não têm a pista necessária e a infraestrutura necessária para descer. Porque aí eles precisam cobrar mais caro, o dobro, em função de que eles não têm a capacidade de carga, né? Ela diminui. Mas eu entendo que nós temos que, de forma imediata, começar a trabalhar nessa alternativa de aeroporto. Hoje nós temos a questão da infraestrutura, do próprio acesso ao aeroporto, de quem vem do interior, muitas vezes perde o voo. A BR-448 foi uma alternativa muito boa. Desafogou o trânsito e o tráfego da BR-116. Mas agora a gente empurrou para os municípios, né, de Sapucaia, de São Leopoldo, de Novo Hamburgo o problema. Então nós temos que continuar as obras ampliando este serviço. Mas hoje temos que ampliar a pista do Salgado Filho, que é o aeroporto que nós temos. Num segundo momento, e não menos importante, é iniciar as obras do aeroporto 20 de setembro. Na pesquisa Vox Populi, que foi divulgada ainda no final da tarde de ontem, a senhora aparece com 4% das intenções de voto. O que a senhora aponta que se atribui? A que a senhora atribui esse percentual? O seu discurso, então, ainda não chegou nos empresários, nesse público que a senhora tem como, vamos dizer assim, o principal foco da sua campanha? Eu entendo que a pesquisa, ela sinaliza muito da realidade daquele público que é entrevistado. Veja, eu estou hoje numa disputa pelo Senado com 3 pessoas que são muito conhecidas, né? A gente brinca dizendo, olha, tem uma carinha conhecida. A Simone, ela não é conhecida. Nós temos, e caminhando pelo interior, mesmo aqui na região metropolitana, nós nos damos conta de que quando a Simone chega, as pessoas, é tu, elas não conhecem, não sabem que a Simone Leite, candidata ao Senado, é a Simone presidente da CICS, é a Simone vice-presidente da Federação. E mais, a gente precisa atingir todos os públicos. A televisão, ela tem nos facilitado. Hoje eu já chego na farmácia, no supermercado, e as pessoas apontam, cumprimentam, enfim. Só que é uma eleição muito curta. E se nós formos considerar a popularidade, né, o quanto a Simone é conhecida no Rio Grande do Sul, em detrimento dos outros candidatos, a Simone é muito pouco conhecida. Nós estamos usando, sim, de todas as ferramentas para tornar o discurso da Simone mais conhecido. Se ela não chegar no Senado, ela vai para a prefeitura? Se ela não chegar no Senado, ela vai continuar sendo empresária. Tá certo, João. Agora, a senhora ainda tem 25, 26 dias até a eleição. O que fazer para conseguir transformar a sua imagem mais conhecida no Estado e talvez aumentar esse percentual de intenção de votos? Nós estamos usando o recurso da própria televisão, nós entendemos que a mídia, né, é uma boa ferramenta, as próprias redes sociais, e estamos trabalhando cada vez mais, né, com o interior do Estado, onde a Simone tem feito caminhadas, tem estado ao lado da nossa candidata ao governo, Ana Amélia Lemos, para que de alguma forma as pessoas também possam vincular a imagem da senadora Ana Amélia com a imagem da Simone, né, que é a juventude aliada à experiência, a continuidade do trabalho da senadora no Senado, ela se dá através das mãos da Simone. E o que eu tenho dito, né, é que a gente não pode perder a voz da mulher no Senado. Eu entendo que esta também é uma bandeira que nós levantamos, no sentido de que temos a juventude aliada à questão do sexo feminino, porque o homem e a mulher, eles se completam. O jovem e a experiência, eles se completam. E eu entendo que é um bom momento para que a gente possa trazer essas experiências para contribuir com
a nossa sociedade gaúcha. Vamos mais uma vez então para a redação conversar com a Maressa. Oi, Maressa. gente, tudo bem de novo? A gente tem uma pergunta aqui pela internet, pela fanpage. Você pode participar pelo 34779105 ou facebook.com/ubratv. O João Vicente Rosa quer saber se a vice-prefeita Beth Colombo vai apoiar a candidata Ana Amélia Lemos e a sua candidatura ou o Tarso Genro que ele apoiou nas eleições passadas. A nossa vice-prefeita, ela é presidente do PP Mulher, ela está muito empenhada na nossa candidatura, basta ver pelas ruas, né, que a gente tem usado e de uma forma muito querida. Eu até quero agradecer a Beth, ela tem usado a imagem dela, a minha também, né, junto com a Ana Amélia, no sentido de dizer que são 3 mulheres que estão muito empenhadas em fazer o novo e propor a mudança na política. Ela está trabalhando na nossa campanha, né, a esperança que une o Rio Grande. Eu entendo que não há nenhuma divergência e estamos todos caminhando, junto com a Aécio Neves, para o governo federal, a Ana Amélia, a nossa futura governadora, Simone Leite no Senado e os nossos deputados aqui, que têm uma base importante, né, e uma necessidade de nós elegermos muitos deputados, no caso aqui de Canoas, o nosso amigo Ayrton. A senhora falou do candidato Aécio Neves, pois eu quero reproduzir uma frase dele na revista publicada na revista Piauí em junho deste ano. Ele diz: se eu ganhar a eleição vai ser muito bom para o Brasil, se eu não ganhar vai ser muito bom para mim. A senhora já falou um pouco sobre isso, mas o que lhe motivou então a entrar na política e numa disputa bem polarizada como a gente tem neste cenário eleitoral agora de 2014? É importante, né? Essa também é uma pergunta que todos me fazem. Simone, tu é louca, tu é mãe, tu é empresária, tu tem uma condição, né, de ter uma vida tranquila e vai te colocar a serviço da sociedade. E eu tenho dito que, acima de tudo, eu sou uma mulher que tenho ideais, tenho os meus princípios, e no momento que eu fui convidada pela nossa senadora, que é uma grande liderança política hoje no nosso estado e no nosso país, eu sempre fiz muitas críticas aos políticos e à política. Sim. Chega no momento de nós sermos convidados e aí a gente diz assim, não é meu momento, não quero, obrigado, vai tu, faz a mudança que eu vou ficar aqui assistindo. Não posso. Eu tenho que arregaçar as mangas e dizer, legal, eu tô junto contigo, conta comigo, porque aí sim eu vou poder trazer todas aquelas minhas queixas e transformá-las em mudança efetiva para a nossa sociedade. Se a senhora for eleita, a senhora sabe que vai ter que conviver com situações que estão distantes da ética e da celeridade dos processos que a senhora tem hoje na iniciativa privada. Como é que a senhora se prepara para enfrentar essas situações? Eu já tive essa experiência quando fui secretária de Desenvolvimento Econômico. Foi uma grande experiência que tivemos. A gente sabe que só critica, e eu penso que hoje eu só poderia criticar o público participando, né, da administração municipal, porque são realidades completamente diferentes. A morosidade, a complicação que se tem, ela faz parte do setor público. Este é fato, isso é real. É possível reverter? É possível reverter, porque nós conseguimos fazer isso enquanto estávamos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trazendo novas realidades para o setor público. Primeiro, na minha opinião, e o que nós conseguimos fazer, empoderando o servidor público. O servidor público não pode ter a pior cadeira, a última mesa e ficar servindo cafezinho. Ele tem que participar ativamente da vida política da sua cidade, no caso, né, da nossa secretaria. Nós fizemos isso com o escritório do empreendedor, quando nós criamos um espaço para facilitar a vida do empreendedor, onde em menos de 24 horas era possível abrir ou mesmo fechar uma empresa. Sim. Todo esse atendimento era feito por servidores públicos. Então é uma realidade diferente dessa que a gente vive e convive muitas vezes. Mas eu penso que nessa questão eu acho que falta muita atitude. Tudo é muito lento, tudo é muito burocrático. Sim, no setor público é assim. A gente acompanha votações que se arrastam por meses, por anos, reformas que não acontecem. Só que a gente tem que sacudir, arrumar um microfone e dizer assim, ó, vamos parar de conversar e vamos trabalhar. Fazer com que as comissões sejam mais céleres e que a gente tenha um resultado efetivo para a sociedade. No próximo bloco a gente começa contigo então, João, porque temos os últimos 15 minutos e antes disso o intervalo.
Último bloco desta entrevista com a candidata do PP ao Senado, Simone Leite. João Ávila pergunta. O candidato João Vicente Rosa perguntou pela internet há pouco tempo se a vice-prefeita Beth Colombo está fazendo campanha para a Ana Amélia ou para o Tarso. Nós vemos uma situação no Brasil hoje onde o PP em Canoas é coligado com o PT, é adversário em Porto Alegre na corrida no estado na corrida pelo governo, em Brasília apoia da forma como aconteceu, mas apoia a candidatura da Dilma. Temos o PMDB concorrendo no estado apoiando um candidato à presidência da República oficialmente e um outro candidato na corrida por fora. Como é que a senhora vê essa situação da política brasileira, que tem hoje mais de 30 partidos e acaba acontecendo toda essa confusão que embaralha a vida do eleitor? Eu vejo que, de fato, é uma confusão, né? Eu até brinco, não sei se nesse horário pode dizer, eu acho que é uma prostituição essa coisa dos partidos políticos. Eu acho que a situação do PMDB, ela ainda é mais complexa do que a nossa situação do PP, porque o PMDB, ele tem, aqui no Rio Grande do Sul, um grupo que apoia um candidato e o outro grupo que apoia as duas candidatas, né? Um apoia a Dilma e o outro apoia a Marina. No caso específico do nosso PP, nós estávamos buscando, e a senadora Ana Amélia, ela foi muito enfática e incisiva, quando estava sendo discutido lá em Brasília, junto com o nosso presidente, a quem nós estaríamos apoiando no governo federal. E nós éramos favoráveis à neutralidade, para que cada estado pudesse fazer, de acordo com as suas convicções, de acordo com as suas realidades, né, as melhores coligações. Não foi assim entendido pelo nosso presidente e houve, então, enfim, esse racha no sentido de que o PP nacional está apoiando um candidato e nós, aqui no Rio Grande do Sul, estamos apoiando o candidato Aécio Neves por todo o seu histórico e pelo compromisso que ele assumiu conosco. De que vai cuidar do Rio Grande do Sul, assim como ele cuidou de Minas Gerais. Para evitar essas situações, não é interessante ou seria conveniente que se aprovasse a reforma política? Eu entendo que reforma política, ela precisa sim ser aprovada. Veja, a gente está falando, já é a segunda reforma que nós estamos falando aqui da necessidade de aprovação. Né? A tributária foi a primeira, a reforma política agora está vindo à tona e a gente pode falar de muitas outras. E teve a penal também. A penal também. Não existe vontade política, na minha opinião, para que essas reformas de fato saiam do papel. Mas elas são urgentes. A sociedade carece disso para que haja um complemento do público e do privado. Na minha opinião, a questão da reforma política, ela tem alguns aspectos fundamentais. E aqui eu poderia colocar aquilo que a Simone Leite, né, senadora, pensa. Primeiro, eu entendo que nós não devemos mais ter reeleição. Um mandato de 5 anos é suficiente para que um gestor municipal, estadual ou federal faça as suas políticas, implemente-as e já colha os resultados. Sim. Eu também entendo que para cargos de senador, para cargos de deputado, para cargos de vereadores, nós tenhamos apenas uma reeleição, ou seja, a possibilidade de se fazer 2 mandatos. E para que isso aconteça, nós tenhamos que implementar essa alternativa a partir de 16 anos. Porque se nós formos discutir hoje a reforma política e dizer que um deputado não tem possibilidade de fazer mais de 2 mandatos, nenhum vai aprovar. Porque todos eles fazem parte e querem a sua reeleição, buscam a reeleição, se não todos, a maioria. Então que a gente possa ter essa implementação em 16 anos, porque aí todos já vão saber e aqueles que estão vindo para a vida pública já têm essa consciência. Né? Eu entendo também que nós, de forma muito clara, precisamos ter referência sobre partidos políticos. Né? Os partidos políticos não podem ser usados apenas para que a gente consiga barganhar cargos, enfim. É importante que se tenha planos de governo e esses planos sejam executados com as suas ideologias, cada um com a sua ideologia, e que não se mude de acordo com a vontade do momento. Eu tenho acompanhado muito isso na questão da candidata Marina. Eu acho que algumas das suas convicções, elas estão mudando, as convicções do próprio partido, de acordo com o interesse em ganhar ou não a eleição. Candidata, a senhora já deu algumas pinceladas, vamos dizer, a respeito dessa questão, mas recentemente nós tivemos o caso da torcedora do Grêmio que ofendeu o goleiro do Santos, o goleiro Aranha, o chamou de macaco e trouxe mais uma vez à tona essa questão do racismo. Como é que o seu gabinete trabalharia com as questões das minorias, questão dos gays, questão dos negros, questão da mulher? Eu entendo que todos os seres
são livres e têm direito de fazer as suas escolhas. Tá? Eu acho que essa questão do racismo, a questão dos gays, ela já está ultrapassada. Isso já era um discurso de 10 anos atrás, quando a gente tinha de fato essas disputas. Hoje, quero dar um exemplo para vocês que aconteceu na minha casa. Eu estava assistindo a novela das 8 e aí estava para acontecer o beijo gay na novela. Meu filho de 10 anos assistindo a novela e a minha avó estava naquele dia na minha casa também assistindo. Eu tinha um jantar e eu disse pro meu marido, olha, nós só vamos poder sair de casa depois do beijo gay, porque eu preciso acompanhar o que o meu filho de 10 anos vai estar vivenciando ali. Para mim, uma primeira impressão que ele teria. Sentei do lado deles, o de 10 anos e a de 90 anos e eu no meio, ou seja, né, as gerações. A minha avó, quando começou a cena, ela levantou do sofá, foi para a cozinha e disse, isso é uma barbaridade, é o fim do mundo. 90 anos. O meu filho, 10 anos, estava com o iPad na mão, estava ali com um joguinho, olhou, estava olhando, né, olhou para a televisão, voltou a jogar, não falou uma palavra, não manifestou, não expressou nenhum sentimento. Ou seja, aquilo é algo natural, aquilo já faz parte da vivência que ele tem. Por quê? Porque nós não temos preconceito. Então, eu acho que isso é uma questão superada. Sim. Com relação aos negros, eu acho que nós temos que fazer alguns reparos que aconteceram na história. Né? Essas cotas, eu sou favorável neste momento, mas que não se perpetue. Porque no momento que a gente fizer esse reparo, o branco ou o negro, eles têm os mesmos direitos. Hoje a gente está vivendo numa sociedade que o negro e o branco, eles já nascem com os mesmos direitos. Não existe diferença entre eles no momento que eles nascem. Se isso aconteceu no passado, que se repare esse equívoco e esse erro. Mas, a partir das futuras gerações, não há mais essa necessidade. É a mesma coisa que me chamar de alemoa. Sim. Não tem problema nenhum. O que a senhora acha das declarações do deputado Reins quando ele comparou, disse que índios e gays eram tudo que não prestavam? A senhora acha que essa é uma postura do Partido Progressista? Não, de forma alguma. E a própria postura do deputado Reins foi num momento de euforia e uma frase que foi usada fora de um contexto também. Ele mesmo, né, se dá conta, não é o perfil dele fazer isso, mas também não tenho aqui nenhuma procuração para defendê-lo, né, e por falar por ele, mas de forma alguma é o pensamento do Partido Progressista. Nós temos e identificamos uma real necessidade de tratar todos da mesma forma. A gente está se caminhando para o fim, vamos mais uma vez para a redação conversar com a Maressa. Olá, nossa última pergunta de telespectadores vem do Diogo Silva, do bairro Ipanema, em Porto Alegre. Ele quer saber a opinião da candidata em relação ao Estatuto do Desarmamento, se ela é a favor de uma população armada, desarmada, enfim. Essa é a pergunta do Diogo Silva, do bairro Ipanema. Eu sou a favor de uma população que tenha a sensação de estar segura e que de fato esteja segura. Eu entendo que não há necessidade de nós termos armas em casa se eu tiver a possibilidade de contar com a polícia que vai fazer a minha segurança e a segurança da minha família. Hoje, eu como mãe, tenho grandes receios de sair de manhã para trabalhar, levar os filhos para a escola, sem saber se vamos estar todos reunidos na volta da mesa à noite. Hoje a sensação de insegurança que nós vivemos é muito séria e eu discordo quando se coloca toda a responsabilidade da segurança pública por conta do Estado. Eu entendo que a União, ela precisa também se responsabilizar. Veja o que aconteceu na Copa do Mundo. Foi tudo de bom. A União fez a sua parte, o Estado trouxe a segurança, ou seja, ampliou o número de efetivos em Porto Alegre e aí a população se sentiu mais segura e de fato houve a segurança efetiva. O interior não pode ficar sem. Então o que a gente precisa? Contratar mais efetivos. Agora, nós precisamos usar a inteligência do governo federal, que ela esteja a serviço da população que vive na cidade. E aí eu queria poder trazer também... O Exército também. Hoje ele tem um papel e ele pode cumprir com um papel da segurança na vida do cidadão. Não precisa ficar só fazendo a segurança de alguns, né, da forma como hoje está colocado. Eu entendo que ele tem a possibilidade, sim, de auxiliar. Eu queria dizer, e já encaminhando, né, para o final, que eu sou uma senadora municipalista. Eu entendo hoje que existe um grande equívoco na distribuição dos recursos que são oriundos dos impostos pagos pelo cidadão. O cidadão, ele vive na cidade, o cidadão, ele emprega na cidade, o cidadão
trabalha na cidade, as crianças vivem a sua escola, o seu dia a dia na cidade. Não há porquê nós ficarmos apenas com 15% de tudo que é arrecadado. Veja, vocês que estão nos ouvindo, vocês compram o pão na padaria, do 100% do imposto que é recolhido sobre esse pão ou sobre o litro de leite, 60% vai para o governo federal. A gente manda dinheiro de caminhão e volta de carrinho de mão aqui para a nossa cidade. Aonde que o cidadão busca o atendimento em saúde? É lá em Brasília? Não, ele busca aqui. Ele bate no hospital e ele quer ter um médico para ser atendido. A senadora Ana Amélia apontou que havia essa necessidade do Pacto Federativo, mas a gente não viu muita mudança nesses 4 anos. Onde atuar? Exatamente. O que a gente percebe? Houve sim uma sinalização positiva, a senadora conseguiu colocar em prática, de forma lamentável e, na minha opinião, muito equivocada, o governo federal não permitiu que houvesse o aumento dos 2 pontos percentuais sobre o fundo de repasse para as prefeituras. Apenas concordou com 1 ponto percentual. É muito pouco. Sabe qual foi a alegação do governo federal? Nós não temos dinheiro. Ora, para onde está indo todo o dinheiro dos nossos impostos que nós pagamos? Há necessidade de nós termos tantos ministros, um arsenal de pessoas trabalhando lá. Aí eu pergunto para o cidadão, quando foi a última vez que o ministro veio na sua cidade visitar e entender as reais necessidades? Ontem, nós estávamos numa cidade do interior e o prefeito nos dizia, eu preciso reconstruir o meu posto de saúde que queimou. Sim. Eu não tenho recurso para isso. Agora, o governo federal, a presidente mandou um ônibus escolar aqui para minha cidade. Eu não preciso de um ônibus escolar. Os alunos da nossa rede municipal, eles moram perto da cidade. Ele vai a pé para a escola, não é uma necessidade imposta pela nossa comunidade. Agora eu vou ter que gastar com o motorista, vou ter que gastar com o óleo diesel e no momento que eu coloco esse benefício a serviço da população, eu não consigo retirar. E o meu posto de saúde continua as pessoas sendo atendidas num clube social cedido por algumas famílias. Os últimos momentos do Conexão RS são para a candidata Simone Leite fazer as suas últimas considerações. Bem, eu queria poder agradecer essa oportunidade. Nós dizíamos aqui, enquanto aconteciam os comerciais, a propaganda, de que eu não tenho nenhum projeto de poder. A Simone está hoje muito engajada, caminhando junto com a senadora Ana Amélia, junto também com o PSDB, com o PP e com o PRB e o Solidariedade, nesta grande coligação que ela é feita por convergência e não por conveniência. Nenhuma secretaria foi repartido, nenhum órgão está dito, olha, esse é de um partido, este é daquele, um vai ter mais poder que o outro. Vejam, isto é muito importante quando a gente está tratando do todo da sociedade. A Simone não tem projeto de poder, a Simone não vai se aposentar no Senado Federal, a Simone quer, com muita atitude, com muita responsabilidade, promover a mudança e trazer a renovação. Não é à toa que renovação termina com ação. E é isso que nós precisamos no nosso Congresso. Muito obrigado, candidata Simone Leite. Muito obrigado, João Ávila, do Grupo Sinos. Amanhã a gente retoma, então, a série de entrevistas e quem vai estar conosco é o candidato à reeleição ao Senado, Pedro Simon, pelo PMDB. A gente volta a partir das 6 da tarde. Até lá!